primeiro lugar, já queria te agradecer pelo convite, falar que eu sou muito grata por estar aqui essa noite, né? Que é uma honra pregar a palavra de Deus e queria agradecer, né, a você e a todas que estão aqui, tá bom? Meu nome é Luciana. é, Hoje a gente mora, né, em Criciúma, Santa Catarina. Eu falo, nós estamos morando aqui, eu falo, a gente mora aqui, né? Nós estamos morando aqui porque a nossa vida ela é guiada pela voz de Deus e eu e meu marido a gente sempre teve esse hábito, né, de fazer orações perigosas, sabe? De estar disposto a viver a vontade de Deus. Então, a gente, na verdade, nós somos baianos, né? Nascemos na Bahia, nos mudamos para Belo Horizonte em 2016 e em 2022 viemos para cá, para Santa Catarina, e temos 3 anos aqui. E tem sido assim um tempo maravilhoso assim para nós, né? Um tempo de descanso, mas é aquele descanso, né, que você descansa, mas ao mesmo tempo você está fazendo, né, a obra do Senhor. Mas a palavra que o Senhor nos deu, né, quando nos trouxe para aqui foi de descanso. E hoje eu tenho um projeto, né, que nasceu desde quando eu morava lá em BH, que é chamado de Posicionadas, um projeto com mulheres. E eu também ministro, assim, quinzenalmente, né, também é um grupo fechado. Como você falou, né, do Girassol. Então, é um grupo onde a cada 15 dias eu ministro ali sobre a vida das mulheres. E é um grupo também que fica fechado durante a semana e eu abro ali apenas no dia, né, de ministrar a palavra, assim. É um grupo de discipulado, na verdade, sabe? E aí, junto com isso, com esse grupo que é online, né, porque tem mulheres de todos os lugares, eu iniciei agora, recentemente, um projeto de discipulado no parque. Sabe? Resolvi sair um pouco aqui do online, porque na verdade eu faço online por obediência, né? Mas o que eu gosto mesmo é do presencial, sabe? De olhar nos olhos. E aí eu iniciei aqui com as mulheres aqui um projeto de discipulado no parque. Também, para além de sair do online, também sair das paredes, sabe? E ir para as ruas. E tem sido uma bênção, assim. A gente vai para o parque ali toda sexta-feira, ali eu sento com elas, discipulo, ensino, né? Tiro dúvidas, escuto, e está sendo maravilhoso. Então é isso. Como a Jaque já falou, né? Sou casada com o Davi Almeida. Nós temos 3 filhos, a Jéssica, a Sara e o Samuel. E é isso, né? Vivemos aí para cumprir, né, o ídolo do Senhor e fazer a vontade dele. É, a palavra, gente, desculpa que eu estou arranhando um pouquinho a voz, tanto que na semana passada, né, o meu dia era na semana passada e eu coloquei, pedi para o Davi vir porque eu não estava aguentando nem falar. Pode colocar só, Mas sim, graças a só um pouquinho. Oi? Eu tô só arranhando só um pouquinho a garganta, mas em nome de Jesus não vai ser um problema para o fluir aqui da palavra, não. Então, assim, a palavra, né, que o senhor falou muito comigo para aqui, né, para o grupo, porque eu gosto sempre, sabe, de orar direcionado, assim, Senhor, qual a palavra que o Senhor tem para hoje, qual a palavra que o Senhor tem para esse lugar. E a palavra que o Senhor trouxe, assim, ao meu coração, sabe, que falou muito comigo, foi sobre transformação. E eu coloquei até um tema aqui, né? Se vocês gostaram de anotar tema, submeta-se ao processo. O processo, né, essa palavra está sendo muito utilizada hoje em dia, né? Processo e tal. E assim, esse processo que nós vivemos em Deus, ele é para nos transformar, sabe? O evangelho é um evangelho de transformação. Então, assim, não existe, né, você ter o encontro com Cristo e não sair desse encontro transformada, sabe? Eu sempre costumo dizer, né, eu não nasci no Evangelho, e eu sempre costumo falar, né, que a minha vida, assim como a história da humanidade, né, ela se divide em AC e DC, que significa antes de Cristo e depois de Cristo. Então, assim, eu acredito, né, que toda pessoa que tem um encontro genuíno com Cristo, ela não sai desse encontro da mesma forma, sabe? Ela realmente ela tem a vida transformada. E óbvio que essa transformação, ela não é assim uma transformação instantânea, né? Ela é uma transformação gradativa, né? Você vai
sendo transformado dia após dia, ano após ano, e parece que cada ano, assim, né, nosso, com Cristo, né, cada ano nosso sendo exposto à palavra, sendo exposto ao Evangelho, Deus, ele vai fazendo, né, fazendo mais e mais, vai mexendo numa coisa aqui, vai tirando algo ali, vai, trazendo uma cura ali em tal área, e é sempre assim, né, não para, né, como a Bíblia fala, né, o justo ele é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, assim, eu queria ler aqui para vocês a palavra que está lá em Jeremias 18, a partir do 1. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Nós precisamos entender que o que Deus está fazendo nesse tempo, precisamos entender o que Deus está fazendo nesse tempo e permitir que ele faça. Sabe? A palavra diz, né, que o barro ele se quebrou nas mãos do oleiro. Então, assim, não importa, sabe, qual a situação que você está hoje, não importa como nós estamos hoje, sabe? Se estamos quebrados, né, se estamos tristes, não importa como que tá, sabe, o vaso eu, o importante é não sair das mãos do oleiro. Então, assim, não importa qual o processo que Deus está fazendo, porque eu acredito que Deus ele está fazendo o processo. Nós estamos, né, o tempo inteiro, como eu falei, né, vivendo algo em Deus. Estamos sendo forjadas, sendo forjados. Então, assim, não importa a situação em que nos encontramos hoje. O importante é não sair das mãos do oleiro. E nós precisamos entender isso, né? E permitir que ele nos molde, sabe? Permitir ser moldadas por ele, ser moldados. Precisamos parar de querer controlar tudo, né? Que às vezes a gente, né? Principalmente mulher, assim, não sei, né? Acho que às vezes isso tem muito a ver, né? Com o universo feminino, nessa questão de controle, sabe? De querer controlar as coisas. Então, nós precisamos parar de querer controlar e confiar. Não apenas confiar que Deus está no controle, mas confiar que Ele é o controle. E Ele sabe como cuidar de cada um de nós e que Ele também não errou em nos escolher, sabe? Às vezes a gente olha, né, para nossa vida hoje, sabe? Às vezes acontece isso muito, eu acho que no início da conversão, né? O Senhor vem com uma promessa, sabe? O Senhor vem e te marca com uma palavra, com uma promessa, com um chamado. E aí você pensa assim, opa, é para amanhã isso, né? Pro ano que vem vou me preparar e tal. E aí o tempo vai passando e nada acontece. E aí parece que é só quebradeira atrás de quebradeira, né? E chega um momento assim de nossas vidas em que a gente para assim e pensa nas promessas do Senhor e fala assim, ué, mas e aí, Senhor? E aquilo, né, que me foi prometido lá atrás? E até hoje nada. Mas entenda, Deus, ele não errou quando ele escolheu você. Você só precisa estar disposto a viver o processo. Você só precisa estar disposto a ser moldado por Deus e confiar que Ele está no controle, Ele é o controle de nossas vidas. E essa palavra que fala sobre controle, né, eu lembro muito sobre uma situação que aconteceu aqui na nossa casa, né, que foi os nossos dois filhos pequenos, né? A Sara e o Samuel. A Sara tá com 8 anos e o Samuel com 6, né? E eles ficam ali assistindo TV e eles gostam muito de ficar com o controle na mão. Sempre. Com o controle, né? De vez em quando o controle caía, né? E eu ficava assim, gente, esse controle vai quebrar. E aí Davi sempre falando pra Sara, né? Sara, guarda o controle, guarda o controle. Mas eles gostam, eles têm meio que uma mania, sabe? De assistir com o controle na mão. E aí, um belo dia, Davi falou assim: eu vou deixar esse, eu vou deixar esse controle, vou permitir
que esse controle quebre, sabe? A gente poderia tirar o controle da mão dela, sabe? A gente poderia, como pais, né, como autoridade, a gente poderia tirar o controle da mão deles, guardar o controle, esconder o controle e pronto. Mas não, a gente deixou ali eles terem autonomia para eles saberem que eles precisam cuidar do objeto, né, que eles estão utilizando ali todos os dias, né? E Davi sempre falando para ela ter cuidado com o controle, para ela guardar o controle. E aí nada, até um belo dia que o controle caiu e quebrou. Quebrou em várias partes. E aí, no dia que esse controle quebrou, foi muito engraçado, né? Porque Davi falou para ela assim, filha, eu não vou comprar outro controle. E aí, foi aquele chororô, né? Papai, a televisão vai ficar sem controle, como que eu vou assistir? E aí, Davi foi e colocou um aplicativo, né, no celular, onde ele controlava tudo pelo celular. Ele falou assim, não, agora é papai que vai controlar. Agora papai tá com controle. E aquela situação me ministrou muito, sabe? Porque eu pensei assim, meu Deus, quando a gente resiste, sabe, em entregar o controle para o pai, sabe? O pai permite que nós percamos o controle, né? Que o controle se quebre de alguma forma, porque a partir desse momento, sabe, que a gente não tem mais o controle, aí agora sim, o controle ele tá na mão do pai, entendeu? E quando o pai controla, sabe? Quando o pai controla é outra coisa, né? É outro jeito. E eu queria ler também aqui para vocês uma outra passagem. Gente, desculpa, eu vou transcorrer muito aqui a Bíblia, tá? Porque lá em Mateus 8:28, eu vou ler. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, dois homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: Por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui também para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: Se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme no monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus. Eu vou parar aqui e eu já retorno. Você deve estar se perguntando, né, meu Deus, o que é que uma palavra tem a ver com a outra? Mas a gente está falando sobre transformação, né? E essa palavra aqui, que fala sobre esses dois endemoniados gadarenos, essa palavra, ela fala muito comigo sobre uma seguinte questão. Até onde estamos dispostos a viver a transformação, sabe? Até onde estamos dispostos a suportar. Essa que é a palavra. Até onde estamos dispostos a suportar a transformação que ele deseja fazer em nós. E por que isso, né? Porque a Bíblia fala, né, que Jesus, ele tem um encontro ali, né, com os dois homens. Você vê, a situação daqueles homens era tão caótica que as pessoas evitavam passar por aquele lugar, porque a Bíblia fala que esses homens, eles eram violentos, né? Eles viviam no cemitério. E ali, no momento onde tem o um encontro com Jesus, onde Jesus, ele liberta os dois, e aí os próprios demônios, né, pedem, né, nos manda para a manada de porcos, e aí Jesus vai lá e manda, e os porcos se atiram no mar. Aí a Bíblia vai falar aqui no versículo 33, né? Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Ou seja, contaram para todos que os homens foram libertos, certo? E aí os habitantes da cidade saem ao encontro de Jesus. E quando você lê essa passagem, né, os habitantes da cidade saem ao encontro de Jesus, a gente logo pensa assim, nossa, eles saíram ao encontro de Jesus porque eles ficaram, né, maravilhados, porque eles ficaram surpresos, porque eles ficaram espantados que aqueles dois homens foram libertos. Mas não, eles saem ao encontro de Jesus e quando eles chegam lá no lugar, eles suplicam que Jesus saia da região deles. E isso fala muito comigo, né? Até onde estamos dispostos a suportar o processo de transformação. Porque nessa passagem, o povo da cidade sai ao encontro de Jesus, mas não com a intenção de recebê-lo, não com a intenção de dizer assim, ó, fique nas nossas terras, né? Temos mais endemoniados por aqui, né? Temos enfermos, né? Temos vários problemas nessa cidade. Fique aqui. Não. As pessoas da cidade saem ao encontro dele,
ao encontro de Jesus e elas suplicam: saiam da nossa cidade, saiam da nossa região. Pede para que Jesus vá embora. Ou seja, esse povo, ele se preocupou mais com danos materiais, né? Porque os porcos, né? Uma manada de porcos foi atirada no mar, no precipício e ali houve uma perca, né? Uma perca econômica, né? Vamos dizer assim, uma perca financeira. Então, assim, essas pessoas, elas se preocuparam muito mais com o dano material causado do que com a transformação desses dois homens endemoniados. E eles nem sequer pensaram, né? Nossa, se aconteceu isso com esses dois homens, imagine o que pode acontecer com a nossa cidade, com a presença desse homem aqui, né? Jesus poderia fazer muito mais milagres, mas eles não estavam dispostos a suportar. E muitas vezes nós, sabe? Muitas vezes eu e você, nós paralisamos no processo, sabe? Muitas vezes nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós, não desenvolvemos o chamado que Deus tem para nós, porque nós não estamos, não conseguimos suportar o processo que Ele está a fazer em nós. Nós não conseguimos suportar, sabe? Quantas vezes né, sabe, nos meus processos, nas minhas crises, quantas vezes eu chorando, eu já falei para Deus assim, Senhor, eu quero ter uma vida normal, sabe? E engraçado que eu não lembrava mais disso, né? E um dia esse ano, de novo, né, no início do ano, assim, eu assim nos meus processos, assim, que o processo ele é dolorido, sabe? Quando o Senhor vem para te transformar, o processo é dolorido. Não é fácil, sabe? Quando Deus mostra para você quem você é, sabe? Quando Deus mostra em você coisas que nem mesmo você achava que você tinha. É dolorido. E eu lembro que um dia esse ano o Senhor falou para mim: o seu problema é que você quer viver uma vida normal. E na hora eu parecia uau, eu falei assim: meu Deus, eu já falei isso para Deus que eu queria ter uma vida normal. E o Senhor não nos chamou para a normalidade, sabe? O Senhor ele não nos chamou para a normalidade. O Senhor nos chamou para viver é, uma vida que resplandeça a luz dele, sabe? O Senhor nos chamou para viver uma vida que afugente as trevas, mas não é fácil você chegar nesse nível, sabe? Não é fácil chegar a esse nível. Você vive um constante processo, sabe? Um processo de cura, um processo de transformação, um processo de evolução. Então, assim, até onde estamos dispostos a suportar o processo que Ele deseja fazer em nós, para que nós possamos viver a vontade, o propósito e o chamado que Ele tem para nossas vidas. E esse versículo, né, que eu acabei de ler, ele fala muito comigo em relação a isso. É, um outro ponto aqui, né, que nós possamos conhecer bem nesse nosso processo, né? Que nós possamos conhecer a fase, em que fase e em que nível nós estamos, para nós não sermos enganados, para que nós não sejamos enganados por nós mesmos, não sejamos enganados pelo nosso ego, crendo que nós já estamos vivendo, né, talvez numa plenitude muito maior do que na verdade nós estamos. Eu vou explicar isso aqui, tá? Pode, a princípio pode parecer meio confuso, mas eu vou explicar. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do 31, né? Então o Senhor disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. E Pedro responde: Senhor, estou pronto para ir para a prisão e até morrer ao seu lado. E Jesus, porém, responde: Pedro,
Vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Eu acho essa passagem incrível, porque aqui está no contexto, lá em Marcos explica, lá no Evangelho de Marcos explica melhor nesse contexto aqui. E eles estão num contexto ali, né, onde Jesus tá falando, né, sobre a crucificação dele, né, que vai ser logo ali, por aqueles dias, né? Então Jesus está ali meio que preparando eles, né? Olha, é necessário que o filho do homem, né, morra, seja crucificado e tal. E ali nesse momento, os discípulos, principalmente Pedro, né? Eles falam assim: não, é, eu não vou te abandonar, eu estarei contigo, vou morrer se necessário for. Eu acho isso muito engraçado, né? Principalmente eu consigo imaginar, assim, Pedro falando isso, né? Quantas vezes, sabe, eu e você, quantas vezes nós fazemos, né, juras de amor ao Senhor e no primeiro obstáculo, sabe, no primeiro desafio, a gente falha. E aí, assim, Jesus fala para Pedro, né? Satanás me pediu para peneirar vocês. Contudo, eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido, e tem algumas traduções bíblicas que falam assim, ó, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, assim, Pedro, ali naquele momento, Pedro achou que ele estava assim, ó, estava arrasando, né? Tipo, eu vou morrer contigo, eu estou pronto para não só para ir para a prisão, mas até morrer ao seu lado, Pedro diz. E aí Jesus, sabendo, na verdade, qual posição Pedro estava espiritualmente falando, né? E até também no processo lá dele, Jesus fala, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai negar 3 vezes, você vai negar que me conhece. E isso de fato aconteceu, né? Então, assim, eu lembro, né, de um dia, né, esse ano, né, mais uma situação, né, incrível como as situações com os filhos, né, como Deus utiliza as situações com os filhos para ministrar a nossa vida, né, e esses dias, né, tem uns 2 meses mais ou menos, a gente foi levar as crianças na escola, e lá tem o horário certinho de entrar, né, 1h15 da tarde, pontualmente eles entram, né, para as salas, só que antes disso eles oram no pátio da escola, sabe? E aí a gente tem que deixar eles na escola entre 1h e 1h15. E aí nesse dia, nunca tinha acontecido, nesse dia a gente chegou atrasado. A gente chegou na escola depois da oração. E aí o pátio estava vazio, todo mundo já tinha subido, né, para as salas de aula. E aí o nosso filho Samuel, de 6 anos, quando ele desceu do carro, que ele olhou, né, que ele não viu ninguém no pátio, ele falou assim: Uau, eu fui o primeiro a chegar. E aí, na hora que ele falou aquilo, me chamou muita atenção, né? Que eu falei assim: Meu Deus, ele tá pensando que ele foi o primeiro, quando na verdade ele foi o último. E aí eu olhei para ele e eu falei assim: Filho, na verdade, você chegou depois de todo mundo, filho. Todo mundo já entrou para as salas. E aí ele ficou assim, olhando assim. Eu nem sei se ele, sabe? Eu acho que ele até duvidou assim na hora do que eu falei. Mas aquilo me ministrou muito. Porque o Senhor falou para mim assim: ó, quantas vezes vocês estão em um lugar, sabe? Vocês estão em um lugar achando que estão em outro, sabe? Vocês estão ainda numa parte do processo, mas já acham que estão lá em cima. E aí eu falei assim, ixi, meu Deus, ai, essa doeu. E a gente vê isso aqui na Bíblia, nessa passagem, né? Quando Pedro e os outros discípulos eles falam, nós nunca te abandonaremos. Estamos dispostos a morrer por ti. E a Bíblia fala que quando os perseguidores de Jesus chegam ali, né, que capturam Jesus, a Bíblia fala que todos eles, todos, absolutamente todos, fogem. Mas eles achavam que eles estavam prontos para passar por aquilo. Mas na verdade eles não estavam. E isso também acontece com a gente. No nosso processo, a gente pensa que já está numa posição, quando na verdade a gente está ainda, sabe? Ainda não chegou onde a gente acha que está. E assim, Deus, ele não tem pena de nós. Deus não tem pena de você. Meu marido, a primeira vez que eu ouvi essa frase, Deus não tem pena de você, foi da boca do Davi, meu marido. E eu lembro que quando ele começou a falar isso, eu não concordava muito com essa frase. E ele sempre falava, amor, Deus não tem pena de você. E eu ficava assim, nossa, eu não concordo. Eu ficava chateada. Eu sempre tive, gente, a síndrome da filhinha do papai, sabe? A síndrome da filhinha querida. Eu.
E aí, quando o Davi falava assim pra mim, assim, amor, Deus não tem pena da gente. E eu ficava assim, nossa, amor, que frase mais contraditória e tal. E aí, depois, né, quando eu entrei, assim, sabe, pra valer nos meus processos, porque o Senhor, ele me poupou ali no tempo da maternidade, vamos dizer assim, né, quando a gente estava em Belo Horizonte, a Sara nasceu. E aí, o Samuel, quando a Sara tinha 10 meses, eu descobri que eu estava grávida de Samuel. Então, foi um período ali, sabe, de gestar, sabe, um período de cuidar ali, sabe, da cria, de amamentação, aquele período ali inicial, né, quem é mãe sabe do que eu tô falando, que é um período ali que exige, né, total dedicação. Então, assim, eu acho que nesse período, assim, Deus, ele meio que deu uma aliviada, assim, comigo, sabe? E eu lembro que Davi, ele chegava para mim, lá em BH, né, e ele falava assim, meu Deus, amor, Deus tá fazendo isso, isso, isso comigo, Deus tá tratando tal e tal coisa comigo, e eu falava assim, nossa, que tenso, hein? E ele falava assim, amor, Deus não tem nada não para tratar com você e tal. Eu falava assim, não, eu sou curada. Oh, Deus, oh, dó, coitada de mim. Gente, quando eu entrei, assim, sabe, na roda do oleiro, meu pai do céu, eu teve momentos, assim, sabe, que eu achava que eu não ia suportar, sabe? Eu achava que eu não ia suportar. Vou contar só uma experiência aqui para vocês que é muito engraçada. Quando eu cheguei aqui em Criciúma, né? E olha que isso já, o quê? Já com mais de uns 15 anos, mais ou menos, no Evangelho, né? 14 anos, na verdade. Quando eu cheguei aqui em Criciúma, eu lembro que Deus, ele me pediu, começou a me pedir para ler o livro de Jó, né? E eu ficava assim, nossa, mas eu já li o livro de Jó tantas vezes. E o Senhor ali insistindo comigo, né? Leia o livro de Jó, leia o livro de Jó. E aí, tá, eu falei assim, ah, tá, vou ler o livro de Jó, né? Não sei o que que é, né? Já li tantas vezes, tá, vou ler de novo. E aí eu comecei a ler o livro de Jó e tal. E, gente, todos os capítulos, cada capítulo, dos 42 capítulos do livro de Jó, em todos os capítulos, Deus me falou sobre orgulho. E aí eu ficava assim, nossa, Deus tá me falando tanto sobre orgulho, que estranho. E eu assim, nossa, mas que estranho. Aí teve um momento, né, que eu pensei assim, isso lá pelo quinto, sexto capítulo, né? Aí eu pensei assim, né? Nossa, eu acho que Deus está querendo me ministrar sobre orgulho. Talvez deve ser para eu ministrar alguém, né? Acho que o Senhor vai trazer alguém para eu poder ministrar sobre esse tema. Então, o Senhor está me ensinando e me ministrando sobre isso, né? Ah, tá. Isso foi um pensamento que me veio, né? Eu continuei lendo, lendo, lendo. Aí, quando chegou lá, assim, pelo 10º capítulo do livro de Jó, mais ou menos, aí eu parei, eu falei assim, isso tá estranho. Eu já li o livro de Jó várias vezes, nunca tive esse entendimento que eu estou tendo agora, e agora todos os capítulos falam do mesmo tema, que estranho. E aí eu parei, nesse dia, né, que eu achei estranho, eu parei assim, aí a ficha caiu, gente. A ficha caiu e eu falei assim, Deus, o senhor tá falando comigo sobre orgulho? E aí, gente, eu parei, eu falei a frase assim, sabe, que fez o meu a minha, as escamas dos meus olhos caírem, né? A frase que eu falei foi: Senhor, porque o Senhor está me ministrando sobre orgulho, logo eu tão humilde. E aí, na hora que eu falei isso, eu parei, eu falei, meu Deus, ai, gente, eu comecei a chorar. Meu Deus, eu sou orgulhosa. E eu chorava, chorava. E o Senhor, sabe? E ali eu tive que, né, que trazer isso para fora, para que o Senhor viesse e curasse aquilo, né, e tratasse aquilo e me mostrasse as áreas, sabe, onde estava o orgulho e tal. E eu, meu Deus, foram um dos processos, sabe, gente? Porque o Senhor ele faz assim, né? Tem momentos na nossa vida que parece que o Senhor ele nos pega. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas parece que o Senhor ele pega a gente assim e nos põe pelo avesso, sabe? Era essa a sensação que eu tinha. Eu tinha a sensação assim de que Deus estava me pondo pelo avesso e trazendo coisas para fora assim que nem mesmo eu sabia que existiam. Ou seja, eu pensava que eu estava em um lugar, mas na verdade eu ainda estava em outro, né, no processo. E aí vem essa frase, né? Deus, ele não tem pena de você. E eu fui procurar, né, respaldo bíblico para essa frase, e eu encontrei lá em Romanos 8:32, que diz: Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Ou seja, se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, que dirá nós? Ou seja, realmente, o que ele precisar fazer para que vocês
para que você seja transformado, para estar apto a desenvolver aquilo que ele tem para sua vida, o que ele precisar fazer, ele fará. Esteja esteja disposto a ser transformado por ele. Não feche o seu coração para o processo que Deus quer fazer em você. Como foi mesmo o tema? Submeta-se ao processo. Submeta-se ao processo. Não fuja. Não fuja do processo. Esteja disposta, sabe, a ser esmagada. Hum, Porque no final, sabe, no final, você vai, meu Deus, você vai agradecer a Deus. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, sabe? Obrigada por ter me quebrado, me refeito, sabe? Como a palavra lá em Jeremias fala, né? Que o vaso não estava, né, como de acordo, né, como o oleiro queria, então o vaso se quebrou e ali o oleiro ele faz, né, um novo vaso. Então, é isso, né? Confie, Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, assim, confia no Senhor, confia naquilo que Ele quer fazer na sua vida, porque primeiro Ele faz na sua vida para depois fazer através da sua vida. Então, assim, nesse processo, sabe, de esmagamento, nesse processo de esmagamento, existem momentos assim em que nós vemos a Deus, sabe? Porque quando Deus quando você tem um encontro com Deus, sabe? Quanto mais você enxerga Deus, vamos dizer assim, sabe? Quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais os seus olhos se abrem para quem Deus é, na verdade você passa a enxergar quem você é. E aí você descobre, opa, eu não sou tudo isso. Eu não sou tudo aquilo que eu achava que eu fosse. Porque ali você tem uma dimensão de quem é Deus. E aí quando você vê, sabe quem é Deus, cara, ele é perfeito. Meu Deus, ele é perfeito. E ainda assim, ele me escolheu. E aí você olha para ele, sabe? Você olha para você e você fala assim: "Meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu?" Como diz o salmista, quem sou eu para que de mim o Senhor se lembre, sabe? Então, assim, quanto mais nós conhecemos a Deus, primeiro você conhece a Deus, conhece quem Ele é, e depois você se conhece, sabe? A partir de Deus, a partir de quem Deus é, quando você tem uma revelação de quem Deus é, você entende quem é você. Em que momento, sabe, você está? Em que lugar do processo você está? É, em meio aos dias difíceis e dias de provações, nunca se esqueça. Ele está com você, ele continua com você, não te abandona. Mas você precisa entender que é necessário ser transformado. Nós precisamos entender, sabe, que nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Nós precisamos entender que nós precisamos ser transformados dia após dia, e não ter medo dessa transformação, não ter medo do que essa transformação vai causar em nós, sabe? Porque como eu falei aqui no início, essa transformação ela é dolorosa. Eu não estou aqui para romantizar nenhum o processo, sabe? Eu não estou aqui para romantizar o processo. O processo ele é doloroso, porque é muito engraçado, né? Se fosse assim, né? Quando Deus te revela algo, né? Eu gosto de falar muito sobre chamado, sabe? Quando Deus revela para nós, né? Nosso chamado, né?
no início, né, quando vem assim aquela revelação, né, algumas pessoas, né, dá assim aquela empolgação, né, uau, nossa, sério, o Senhor vai me levar para isso aqui e tal. Eu tenho esse chamado e tal. E aí aquela nasce, né, aquela expectativa, aquela empolgação. Mas é muito engraçado porque Deus, quando ele te dá uma palavra, uma promessa, ele não te mostra o trajeto, né? Vamos dizer assim. Ele não te mostra o trajeto. Ele só fala assim, ó, vai ser assim. Você vai ser uma libertadora, um exemplo. Você vai ser, sabe? Você vai libertar mulheres. Mas ele não te mostra o processo que você vai passar até chegar lá. Ele não te mostra, sabe? As noites de choro, sabe? Ele não te mostra a solitude que você vai viver, porque o ministério é um lugar de solitude, né? Até chegar o momento, né, que o Senhor tira, tem um momento, né, que eu creio, né, que a caverna ela finaliza, mas até esse momento chegar, essa caverna, sabe, ela é dolorosa e parece que ela vai te matar em alguns momentos. E aí também chega o dia em que Deus fala assim, filha, tá na hora de sair da caverna. E aí você pensa assim, meu Deus, e agora? Já tô tão acostumada nesse lugar, sabe? Então, assim, gente, o processo é difícil, é lento e é doloroso. Mas no final, eu garanto pra você, você não vai se arrepender. Sabe? Você não vai se arrepender de cada lágrima derramada, de cada renúncia. Esqueci de falar, né? As renúncias, elas fazem parte dessa caminhada. É muito engraçado, né? Quando eu gosto muito de citar esse exemplo lá de José, quando Deus ali lhe dá, né, aqueles sonhos, né, para José, né? É, Deus só dá os sonhos, né? Deus não fala mais nada, né? Não fala do poço, não fala da perseguição, não fala da prisão injusta, né? Da acusação injusta. Deus não fala nada. Deus só fala assim: olha, filho, você vai governar. E aí, o filho todo empolgado, né? E ainda sem maturidade, né? Já sai contando para os irmãos, né? Não foi assim com José? José já saiu ali contando tudo para os irmãos: olha, Deus me deu tal sonho e tal, os feixes de trigo se curvavam e tal. E ele ali, uau, maravilhado, né? Meio que sem entender, mas maravilhado, né? Com aqueles sonhos. E aí depois vem tudo aquilo, né? Poço, prisão, vendido como escravo. Gente, com a gente é exatamente desse jeito. Exatamente desse jeito, sabe? Deus, ele fala uma coisinha assim, ó, lá atrás, assim, ó, tá lá atrás, assim, ó. Tu tem que, às vezes, parar assim e falar assim, nossa, será que... quantas vezes nós pensamos que aquela palavra que nós recebemos, que aquela promessa, que aquele chamado foi coisa da nossa cabeça? Não é verdade? De tão, sabe, de tão lento, de tão árduo, de tão doloroso que é o processo de transformação e nada acontece. E você olha para um lado, você olha para o outro e fala assim: meu Deus, eu acho que foi um equívoco, o profeta estava empolgado, sabe? Ele deu a profecia empolgado, eu mais empolgada ainda recebi, acreditei no primeiro ano que era, e aí estou até hoje aqui, e nada. Mas entenda, Deus, ele não errou quando ele te escolheu. Eu te digo, resista ao processo. Resista, seja firme. Não desista. Ah, eu lembrei de algo aqui agora que Deus me ministrou muito, muito, muito esses dias. É, a gente aqui em casa, a gente não tem muito hábito, sabe, de assistir série, essas coisas, Netflix, assim, a gente, aqui uma coisa que é bem, sabe, nazireado aqui é bem tenso. Então, assim, a gente não costuma, sabe, perder tempo, vamos dizer assim, sabe, com esses negócios, sabe, que eu ouço falar por aí, né? Nunca vi, né? Esqueci até o nome agora. Uma série, assim, que o pessoal fica assistindo, enfim, esqueci o nome. Mas aí, esses dias, apareceu para mim um documentário, a gente gosta muito de documentário, né? É um documentário de um jogador de futebol, David Beckham, acho que é assim que fala. E assim, eu nunca vi nada da vida desse homem, assim, só lembro, né, que ele
foi um jogador, né, muito conhecido e tal, mas nunca fui fã, nada disso, nem sou fã de futebol, nada, né? Mas assim, de tanta, sabe quando algo aparece muito pra você e você fala assim, poxa, vou dar um crédito, vou assistir, sabe? E aí eu falei assim, amor, vamos assistir aqui esse documentário e tal. Deu vontade de assistir, sabe? Porque o título do documentário falava assim, falava que ele foi odiado por uma nação, enfim, depois ele deu volta, alguma coisa assim. Eu fiquei curiosa, né? Eu falei assim, nossa, o que será que aconteceu? E aí a gente começou a assistir, né? E nossa, como Deus usou aquele documentário para falar comigo. Em um exato trecho, sabe, do documentário, num determinado episódio lá, porque acontece muita coisa com ele, né, com o David, durante a carreira dele, sabe? Não sei se alguém aqui já assistiu esse documentário. Mas durante a carreira dele acontecem muitas coisas com ele, né? Tipo, ele tem um talento assim, né? Tipo, fora do normal, assim, que uma vocação mesmo para aquilo, né? E aí, desde cedo, ele já se destaca e tal, e aí ele vai bem e tal. E aí chega um momento onde meio que ele perde um campeonato, eu não lembro exatamente agora desse momento, eu só sei que ele passa da pessoa mais amada do país para a pessoa mais odiada, tipo, em um minuto, sabe? E, meu Deus, como aquele homem foi resiliente. Eu fiquei impressionada, eu falei assim, meu Deus, amor, esse homem lidou com a rejeição de uma forma, assim, sabe, que... E por falar em rejeição, a Satanás está usando muito as consequências da rejeição para paralisar pessoas no chamado. Essa daí é outra palavra. Mas assim, aquele homem, ele tinha tudo para parar a carreira dele. Ele tinha tudo para jogar pro alto e falar assim, eu não quero mais saber disso, sabe? Eu quero outra coisa, eu não quero mais esse nível de exposição, eu não quero mais ser rejeitado da forma que eu estou sendo rejeitado, eu vou sair disso. Mas não. Aquele homem, ele teve um nível de resiliência que eu fiquei assim, eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu aconselho você, sabe, a assistir. E aí chega um momento ali, sabe, da vida dele, né? Em que acontece algo lá, não lembro o porquê, não tô lembrada agora. Mas eu sei que como é que fala? O técnico, né? O técnico do time resolve vender ele para outro time. Vender, sabe? Sem falar nada com ele e tal, assim, do nada, ele tava super bem, ele tinha encontrado uma equipe, sabe, que ele tava super entrosado, tava indo tudo bem. E aí, do nada, por algum motivo, eu não lembro qual que foi, o técnico resolve vender ele para outro time. E aí, só que tinha um tempo, né? Ele tinha que terminar de cumprir o contrato dele ali naquele time. Acho que ainda faltava, era 3 ou era 6 meses, eu não lembro, que ele tinha que cumprir o contrato dele ali. E sabe o que que o técnico fez? O técnico falou assim, ó, você não vai mais jogar. Você vai ficar aqui só para cumprir o seu contrato, mas você não joga mais pelo nosso time. E você também não treina mais com a equipe. Gente, pasme. Todos os dias de treino, todos os dias de treino, que tinha treino com a equipe. Sabe o que era que o David fazia? Ele ia para o estádio. Meu Deus, eu chego a me emociono só de lembrar dessa cena, porque Deus usou essa cena várias vezes para ministrar a minha vida. Ele ia para lá, né, pro estádio onde eles treinavam, mesmo sabendo que ele não ia mais jogar durante aqueles próximos meses, ele não ia mais jogar naquele time, sabendo que ele não ia ter contato com a equipe, que eram os amigos dele, né? Ele não ia ter contato. O treinador falou: você não vai mais treinar com a nossa equipe, você vai, sabe? E aí ele ia pro estádio, sabe o que era que ele fazia? E ficava ele um dos treinadores ali, né? Ele ficava correndo em volta do campo. Ele ficava correndo. A equipe no centro, treinando com o treinador principal, e ficava um treinador com ele ao redor do campo, correndo assim, ó, em volta. Correndo em volta. E aí chegou um momento em que e ele ia todos os dias. Todos os dias tinha treino, ele ia e ficava lá, ó. Gente, eu olhei aquela cena e falei assim, meu Deus, que nível, sabe, de resiliência que o Senhor colocou na vida desse homem. Mas sabe o que é que nós precisamos ter? Convicção do nosso chamado. Precisamos ter convicção de que fomos chamados.
sabe? Precisamos ter convicção daquilo que Deus quer de nós. E ali ele ficava, né, em volta do campo, correndo sozinho. Ele, o treinador, assim, era tão triste ver a cena, sabe? Mas aquela cena me ministrou tanto. Deus falou tanto comigo através daquela cena. E ali teve um determinado momento em que aquilo chamou a atenção, né, do técnico e também os próprios amigos, sabe, consternados, né, pela situação e tal. Um dia chamaram o técnico e falaram: Nossa, deixa o David treinar com a gente e tal. E aí o técnico falou que aquela atitude dele, sabe, de ir todos os dias de treino para o estádio, chamou muito a atenção dele, muito. E aí eu fiquei pensando assim, sabe, nós. é, Como eu falei, né? O Senhor, ele tem algo específico para cada uma de nós, sabe? E eu tô falando aqui de propósito, de chamado. E aí tem esse processo, né? Esse processo de transformação. O processo serve para isso. O processo serve para te transformar, te capacitar e te equipar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida lá na frente. Porque não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Enquanto você estiver achando que o seu chamado tem a ver com você, você não está apta para desenvolver o chamado. Você precisa entender que o teu chamado tem totalmente a ver com ele e é para as pessoas. É para servir o outro, é para servir a igreja, é para servir o reino. Não tem nada a ver com você, você só é o vaso de barro. Só. Nós só somos isso, só um vaso nas mãos do oleiro. Então, assim, o nosso chamado não tem a ver com nós, sabe? E assim, e aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, que tempo difícil, sabe? Esses dias eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor não poderia ter me feito, sabe, nascer numa outra época, não, porque que tempo difícil esse, sabe? Esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo totalmente digital, e pensa na dificuldade que eu tenho com essas coisas, sabe? Totalmente digital, aonde, né, tudo é exposição, né? E aí parece que o chamado e o ministério, hoje em dia, né? Parece que ele está conciliado, sabe? Conciliado, essa palavra existe, acho que sim. A número de seguidores, sabe? Parece que ele está atrelado a isso. E isso é um engano. Isso é um engano, sabe? Eu tenho um canal no YouTube. Que foi algo assim, como eu falei para vocês, né? O online para mim, o digital para mim é obediência, sabe? Eu gosto de olho no olho, eu gosto sabe, de presença ao vivo. Digital para mim é obediência. Eu tenho um canal no YouTube, eu estou indo, né, com as mulheres para o parque. Eu faço aqui já aqui também a minha reunião no Zoom. Tem dia já que vem, tem dia que tem um monte de mulher, né? 15, 20. Tem dia que vem duas, três. E no dia que vem duas, três, eu fico assim, nossa, meu Deus, o que que tá acontecendo? Será que é para parar? Sabe? Aí esses dias eu fui pro parque e aí teve um dia no parque que só foi. Não, aí antes de iniciar o projeto, né, eu perguntei pro meu marido, amor, porque aqui no sul, sabe, as coisas é um pouco difícil de romper, entendeu? Não é tão simples. A atmosfera em si, enfim. E aí eu perguntei pro Davi, você falou assim, amor. O que que você acha se eu já tinha iniciado o projeto, eu tinha divulgado o banner, tudo, né? As aulas que ia ter, tudo. Eu falei assim, amor, se eu chegar lá no parque e só for uma mulher ou não for nenhuma, o que eu faço? Eu perguntei para ele para ver o que ele ia me responder, porque na verdade dentro de mim eu já tinha uma resposta, né? E aí ele falou bem assim, amor, se for só uma pessoa ou não for ninguém, se for só uma pessoa, você traz ela aqui para casa, alguma coisa assim, ele falou, não me lembro. E se não for nem, ou então você não faz mais, ele falou para mim, né? Tipo, você não faz mais. E aí eu parei, eu falei para ele assim, eu falei assim, não, amor. Se for uma mulher só, eu vou fazer com ela, eu vou me propor a concluir todo o projeto que eu me propus a fazer. Eu vou discipular, eu vou ministrar todas as aulas que eu me propus a administrar e ela vai ter ali toda a minha atenção, como se fosse 10 ou 15 mulheres.
E aí, Davi, ele parou, né? Deus falou com ele também. Ele falou assim: Nossa, amor, nós estamos viciados em multidões. E aí eu falei assim: Uau, é verdade. E ele falou assim: Amor, nós estamos viciados nas multidões, mas nós precisamos fazer como Jesus, que é parar e olhar para um só, sabe? Então, assim, ó, entenda. Até o próprio Jesus, quando ele não começou na multidão. Como foi o primeiro milagre de Jesus? Foi ali no casamento. Tava ali, vamos dizer, a galerinha dele, né? Parente, amigos. E ali teve o primeiro milagre que foi a multiplicação. Então, assim, o Senhor falou para mim assim, filha, até comigo, sabe? Sabe? As coisas não são assim. Mas hoje em dia, por causa o digital tem trazido muito isso, sabe o quê? Comparação. Comparação. Você olha para o outro que já viveu o processo, até porque também no digital é muito fácil você se promover, tá? Tem muita gente se promovendo, não é Deus que está promovendo, é a pessoa se promovendo. Então, assim, você olha lá para o outro, lá para a rede vizinha, né? E aí você se compara. E nessa comparação vem junto a rejeição, porque rejeição e comparação andam de mãos dadas. E essa e isso, as consequências que a rejeição e a comparação faz na nossa vida, está fazendo muitas pessoas barrarem o chamado que Deus tem para elas. Sabe? Elas não avançam. Elas não avançam. Satanás está usando isso para paralisar o chamado de muitas mulheres. Está utilizando a rejeição e a comparação. Meu Deus, isso aqui nem estava programado, mas amém. Eu creio que alguém precisava ouvir, né? Então, assim, em meio aos dias difíceis e dias de provações, nunca se esqueça, Ele está com você. Ele mesmo prometeu, né? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, assim, não tenha medo, sabe, de, de se deixar ser transformada. Não apresente resistência à transformação que Deus quer fazer em você, para que lá na frente, né? Depois, sabe, depois desse processo em você, aí sim, sabe, você vai liderar, sabe, aquilo que Deus gerou todos esses anos. Porque durante esses anos é exatamente isso, sabe? É um momento assim de gerar, sabe? Você está gerando algo. Parece que não está nada acontecendo, não é verdade? Parece que nada está acontecendo, mas na verdade você está gerando, Deus está gerando algo em você. Por isso que é assim, é esse momento tão silencioso, sabe? Como que é a gravidez? A gravidez não é assim, no início não tem barriga nenhuma, né? Você só sabe que tá grávida. Você só tem ali o resultado de um teste. É assim quando o Senhor te dá uma palavra, quando o Senhor, sabe, te dá uma promessa, quando o Senhor revela algo para você, seu chamado, ali é só o teste de gravidez. Não tem sinal de barriga, não tem nada. Aí depois você entra num processo, aí passa ali o primeiro trimestre, aí começa a nascer uma barriguinha, aí vem os enjoos, vem todo, né, todo aquele desconforto. E o que que acontece no nono mês? Quando o menino tá pronto, eu vou falar aqui de parto normal, que graças a Deus eu tive dois. Quando o menino tá pronto, quando chega a hora de nascer, minha filha, ninguém segura o menino. Por isso que a gente vê, né, tantas crianças nascendo no carro, né, a caminho da maternidade, nascendo na porta da maternidade, nascendo em casa. Porque quando o bebê está pronto, ninguém segura. É incrível, gente. O parto, não sei se alguém aqui já teve essa experiência de ter parto normal, mas no parto normal, o útero, ele expulsa a criança. Então, assim, ó, quando você estiver pronta, quando aquilo que ele está gerando em você estiver pronta, tenha certeza que ele vai fazer, ó, nascer. Ele vai expulsar de dentro de você. E você mesmo, você não vai suportar. Você não vai suportar.
Você vai falar assim, oh meu Deus, eu preciso liberar isso, eu preciso. É tão lindo o que Deus tem me feito gerar, eu preciso liberar. Então, assim, ó, peça para Deus mostrar, né, em quais áreas da sua vida precisa ser transformadas. Peça para Deus te mostrar, Senhor, tem alguma área da minha vida em que eu estou resistindo, sabe, que eu não estou deixando o Senhor por a mão. Me mostra, Senhor. Eu quero ser totalmente vulnerável ao Senhor. Eu quero ser totalmente vulnerável àquilo que o Senhor quer fazer em mim. Porque vidas esperam, vidas esperam por aquilo que Ele tem te feito gerar. Oh, Deus. Ai, aqui eu encerro já.